Conselho de Segurança da ONU aprova a primeira resolução no conflito envolvendo Israel e Gaza, só que vamos discutir um pouquinho quais são os efeitos práticos dessa resolução e o que de fato foi discutido. Lembrando que o Brasil deu uma certa cutucadinha nos Estados Unidos e Israel deixou de convidar o Brasil para uma reunião importante sobre o conflito. Falar também, pessoal, sobre declarações do Galã, um dos responsáveis pela defesa de Israel, garantindo que eles conseguiram derrotar o Hamas, pelo menos na parte oeste de Gaza, e estão prontos para os próximos passos. Mas, ao mesmo tempo, Israel sofre uma pressão do Biden, que deu entrevista pública, inclusive, garantindo que pressionou Netanyahu por algumas medidas, e a França, que fala que a política de assentamentos de Israel é uma política do terror e que não cabe ao país decidir o que vai ser feito na faixa de Gaza. Vai lembrar, pessoal, que até mesmo a Turquia entrou no TPI, Tribunal Penal Internacional, para considerar o Benjamin Netanyahu como um criminoso de guerra. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Pedro Sánchez, que foi reeleito como primeiro-ministro da Espanha, depois de um período bem conflituoso entre a oposição do Alberto Núñez Feijóo e também o Pedro Sánchez, só que eu diria que já nasce com um governo meio que dividido e inclusive com a probabilidade da volta de um nacionalismo catalão e basco que pode incentivar um separatismo na Espanha. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a reunião super importante que aconteceu entre Biden e Xi Jinping, que conseguiu alguns tímidos, mais importantes avanços, vamos ver quais, mas finalizou com, entre aspas, uma gafe, pelo menos geopoliticamente falando, com a China criticando o presidente Biden por ter chamado Xi Jinping de um ditador. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e vota em mim, pessoal, Prêmio Best, estou concorrendo na categoria de maior influenciador da educação 2023, hein? Vota lá, conto bastante com o seu apoio, e caso você tenha interesse também, né, para algum concurso, vestibular e tal, farei um aulão ao vivo aqui no meu canal amanhã, sexta-feira, às 21 horas, falando sobre os principais tópicos da geopolítica internacional que rolaram em 2022 e 2023, que pode aparecer na sua prova, no seu concurso. Principalmente, claro, voltado na FUVEST. Beleza? Chama todo mundo aí, pessoal. Vamos participar, que é hora de você também tirar suas dúvidas. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó, assunto bem relevante hoje. Pessoal, a primeira notícia importante está ligado a, talvez não, com certeza, a primeira resolução que foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU, foram 12 votos favoráveis e 3 se abstiveram. A gente fala, pessoal, da Rússia, Reino Unido e Estados Unidos não vetaram, mas também não aprovaram a resolução sobre não exatamente um cessar-fogo, mas algumas condições para o conflito entre Israel e Hamas no momento. Segundo essa resolução, tem que proteger as crianças, uma pequena pausa para a entrada de ajuda humanitária, inclusive de combustíveis. Não é possível haver nenhum tipo de privação aos palestinos de insumos, medicamentos e coisa que o valha. A libertação de todos os reféns, isso vale, claro, para o Hamas e não para Israel. Ponto importante, será que o Hamas respeita as deliberações da ONU? Tá? Falou também, pessoal, sobre a reparação das infraestruturas de eletricidade, hospitais, ou seja, serviços básicos aos palestinos, a questão da evacuação de crianças doentes e também dos seus cuidadores nesse momento e o acesso das agências da ONU e os seus parceiros, como, por exemplo, a Cruz Vermelha. Tá? Vai lembrar, pessoal, que apesar da aprovação, essa resolução não condenou Israel, então não trata Israel como culpado pelos ataques em Al-Shifa, coisa que valha, mas também não chama o Hamas de grupo terror tananã e também não cita o direito de defesa de Israel. Inclusive o Brasil, quando colocou ali a sua proposta, foram 12 votos favoráveis, 2 abstenções, Rússia e Reino Unido novamente, só que daquela vez os Estados Unidos vetaram. Dessa vez os Estados Unidos não vetaram a votação. O Brasil, inclusive, até deu uma cutucadinha. Falou, ó, a gente votou favorável porque é uma coisa que a gente concorda com as propostas que foram colocadas. Mas tivemos propostas mais abrangentes no passado que os Estados Unidos vetou, sendo que agora também não fala do direito de defesa de Israel, que foi a justificativa que eles utilizaram para vetar aquela proposta. Então tem uma certa cutucadinha, vai? Vamos colocar assim. Professor, legal, né? Então essa proposta ela foi aprovada. E agora, quais são os próximos passos?
Pessoal, apesar assim de ter validade jurídica internacional, a gente tem que lembrar que a ONU é composta por países. Vamos imaginar que é aprovada uma resolução e o país não cumpre. Ainda mais esse país sendo Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos. O que vai ser feito contra Israel? Nada. Condenações, cartinhas, intenções, entende? Nada pode ser feito. Aliás, essa é uma das coisas que Israel falou. Poxa, legal, né? Então a gente viu aqui que vocês estão pedindo aqui, né, por uma pausa humanitária e tal, beleza. E o Hamas vai concordar com a libertação de reféns? Tem algum representante aqui do Hamas para a gente discutir, aplicar sanções, caso eles não respeitem? Cara, o Hamas não é reconhecido como um Estado ou como um grupo, como um governo internacional. Então, a ONU, você tem que libertar o refém. Dane-se, né? Vai nem ouvir, entende? Então, Israel meio que já nasce meio condenado ao fracasso, porque Israel muito possivelmente não vai seguir muito esses princípios se for contra os seus interesses. Vai lembrar que o Benjamin Netanyahu já falou que ele desafiará o mundo para aniquilar o Hamas, se for do interesse de Israel, ou pelo menos o que ele considera, né, como interesse de Israel. A gente pode lembrar também, pessoal, que a ONU ela já fez ações parecidas de condenações, pausa humanitária, cessar-fogo no conflito dos Balcãs. Não houve nenhum tipo de pausa. No conflito, na Guerra Civil da Síria, não houve nenhum tipo de pausa. E aí, quem é punido internacionalmente? Entende? Então, assim, acho que é importante, é um passo importante, mas mostra como a ONU ela vem perdendo credibilidade no cenário internacional. Tanto por geopoliticamente não representar mais a geopolítica atual, convenhamos, os 5 membros permanentes, eles pertencem aos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, que entra décadas ali depois, e não representa mais a conjuntura geopolítica atual de países emergentes, que necessita de países africanos, de Índia, Alemanha e tal. Então, eu diria que é uma ONU que vem perdendo um pouco de credibilidade frente aos seus parceiros internacionais. Isso palavras, inclusive, tá? De Israel. Mas foi a primeira resolução aprovada. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado? Depois da operação de Al-Shifa, segundo o Galan, que é um dos responsáveis pela defesa de Israel, a gente teve algumas informações bastante importantes, inclusive, né, o quartel-general, aparentemente, segundo o Galan, tá? E os Estados Unidos, estava sim no hospital de Al-Shifa, algumas armas foram encontradas e eles obtiveram mais informações sensíveis para avançar. Segundo o Galan, toda a parte oeste da faixa de Gaza, ela já foi dominada. Todos os agentes, a parte de logística do Hamas, ela já foi destruída e agora eles estão indo para uma segunda fase, e segundo palavras do Galan. Sério, professor, quais são essa segunda fase? De verdade, não sei. Antes de começar a ofensiva, ele falou que a operação seria dividida em 3 fases: invasão, aniquilação do Hamas e a criação de uma safety zone, ou seja, uma zona de segurança para que a faixa de Gaza, inclusive cogitando, tá, deslocar os palestinos para o Egito, só que aparentemente o Egito, o general Al-Sisi, não viu com bons olhos essa proposta, né? Mas até de deslocamento dos palestinos para eles saírem da faixa de Gaza para a criação dessa zona de segurança, isso também foi cogitado, tá? Quando ele fala, então, que vai começar a próxima fase, não imagino que seja a fase de criação de uma zona de segurança na faixa de Gaza, porque não aniquilou nem o Hamas por completo. Enfraqueceu a infraestrutura. Israel mesmo falou, né, que grande parte da população já está até mesmo saqueando os redutos do Hamas que existiam mais ao norte da faixa de Gaza, já que eles estão se escondendo mais para o sul. Então, pensou que essa próxima fase seria uma próxima fase da operação que vai acontecer na faixa de Gaza, mas ainda de aniquilação do Hamas. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve algumas declarações públicas de países importantes do cenário geopolítico internacional. Por exemplo, do Biden. O Biden, ele deixou bem claro, tá? Que ele concordou com a maneira como Israel se portou no caso de Al-Shifa, falando que ele não queria bombardeamentos, porque isso poderia, né, pegar em civis, tudo tal, mas que Israel, segundo ele, fez uma operação muito bem preparada, depois ofereceu ajuda humanitária ali, levou insumos para os hospitais, então que tá tudo bem, porque inclusive, segundo o Biden, o direito internacional protege hospitais serem atacados, caso eles estejam sendo utilizados como bases militares, que é o que estava sendo utilizado, segundo palavras de Israel e também do governo Biden. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que ele conversou com o Benjamin Netanyahu e que ele não pode ocupar Gaza. Uma das propostas, como eu falei para vocês, é a criação dessa zona de segurança, com o Benjamin Netanyahu falou que, por tempo indefinido, a faixa de Gaza ficará sob os domínios de Israel.
E aí depois, sabe-se lá o que vai ser feito, algum tipo de coalizão árabe, coalizão islâmica, não sabemos exatamente o que vai virar a faixa de Gaza. O Biden falou que o Netanyahu não pode dominar porque isso seria contra os princípios dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, também garantiu que ele concorda que a operação militar só acabe quando o Hamas não representar mais perigo para Israel. Ele deixou bem claro, né? Quando que vai acabar essa operação de Israel? Quando não tiver mais ninguém da faixa de Gaza querendo matar um israelense. Só que a França ela foi mais dura. Lembrando que o Macron recentemente convocou uma cúpula pela paz, ouviu uma série de críticas em Israel e também fez críticas contra Israel, falando que está desrespeitando os direitos humanos, tudo tal. E a gente teve secretários franceses hoje, pessoal, garantindo, primeiro, que o que Israel faz na Cisjordânia é uma política do terror, falando claramente sobre a política de construção de assentamentos na Cisjordânia, tirando áreas que são de moradia dos árabes islâmicos, para construir bairros aí de judeus, etc. E também falou que não cabe a Israel decidir sobre o futuro da faixa de Gaza. Segundo ele, tá? Deve ter algum tipo de, segundo a França, né? Algum tipo de coalizão internacional, talvez até mesmo a ONU, que faça um governo provisório na faixa de Gaza para impedir uma radicalização ali do território e aí sim ter algum tipo, depois de alguns anos, décadas, sabe-se lá quanto, a criação de um governo autônomo dos árabes islâmicos. A questão é, pessoal, que nem eu falei para vocês, a ONU vem perdendo credibilidade no cenário internacional. E a ONU não é uma instituição, a ONU é uma conjuntura de países. Beleza, a ONU vai mandar ali, né? A ONU, que também é influenciada pelos Estados Unidos, vai ser por agentes americanos, por agentes chineses, russos, entende? A ONU é uma conjuntura de vários interesses de vários Estados-nações. Então não sei se essa política francesa vai pegar muito bem não, tá? Mas enfim, a França fez essa proposta. E o Erdogan, que já tinha falado que Israel era claramente um Estado terror, taranã, foi até o TPI, o Tribunal Penal Internacional, o mesmo que condenou Putin pelos crimes de guerra na Ucrânia, né? Por ter deslocado ali, segundo o TPI, as crianças das suas famílias, tal. Hoje o Putin é considerado um criminoso de guerra. Foi levado também o Benjamin Netanyahu. O Erdogan colocou que o Benjamin Netanyahu faz uma política de opressão, de violência contra os palestinos e vai ser julgado pelo TPI se o Benjamin Netanyahu também é um criminoso de guerra. Pessoal, vamos ser sinceros, você acha que o Benjamin Netanyahu vai ser condenado? Mas eu duvido demais que ele seja, tá? Pelos interesses internacionais. Lembrando que se ele for condenado, todos os países que fazem parte do Estatuto de Roma não podem receber o Benjamin Netanyahu no seu país. Ou seja, grande parte dos países ocidentais. Será que pega? Penso eu que não, tá? Mas ele foi ali criticado pelo cenário internacional. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado ao Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro que conseguiu se reeleger da Espanha, né? O que vinha acontecendo, professor? A gente teve, em meados de abril, na verdade em março, né, uma eleição na Espanha, eleições mais regionais. O Pedro Sánchez é um cara mais, do PSOE, que é um partido mais à esquerda, né? Então ele é o cara mais social-democrata, progressista, né? Não uma extrema esquerda, mas é uma centro-esquerda, uma esquerda, vamos colocar assim. E nas eleições regionais que tiveram, a direita ela teve um crescimento bem significativo. Tanto a direita mais moderada, como a direita mais nacionalista, representada pelo Vox. Nisso, Pedro Sánchez ele percebeu que talvez ele estivesse perdendo popularidade. Ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Nessas novas eleições, quem venceu foi a figura do Alberto Núñez Feijóo, que é um cara de centro-direita. Só que, num sistema parlamentarista, não adianta você vencer se você não conseguir formar uma maioria no parlamento local. E ele só tinha diretamente, pessoal, o apoio do partido dele, né, claro, e também do Vox. Lembrando que em política, se o partido está te apoiando, ele vai exigir coisas em troca, né? Nenhum apoio ele é de graça. Então seria um governo não só de acordo com os princípios do partido do Alberto Núñez Feijóo, mas também do Vox, mais nacionalista. Só que só a conjuntura de apoio que ele conseguiu não dava as 176 cadeiras que eram necessárias. Então o segundo colocado, foi o Pedro Sánchez, pôde tentar fazer a sua coalizão para a formação do governo. Ele teve que se unir com o partido dele, mais 6 outros partidos, alguns nanicos de uma extrema esquerda aí. Isso quer dizer que talvez o governo dele tenha que fazer um governo não só pautado nas suas propostas, mas de centro-esquerda ou esquerda, mas de uma esquerda também
um pouco mais intervencionista, mais voltada aí para o lado socialista da coisa, tá? Só que nem é isso o motivo de críticas ou de uma possível divisão na Espanha. É que para ele conseguir ter os seus 179 votos, lembrando que é necessário 176, ele teve que se aliar com partidos bascos e catalães. E como eu falo para vocês, vou repetir, o partido vai te apoiar não porque o Pedro Sánchez tem belos olhos, né? E sim porque o Pedro Sánchez vai ter que fazer algum tipo de apoio político para a Catalunha e para o País Basco. Lembrando que são duas regiões que querem o separatismo há muito tempo, embora hoje, tá, esteja menos em voga essas discussões do que já esteve há 5, 6 anos atrás. Em 2017 mesmo, né? A gente teve uma votação na Catalunha que não foi reconhecida pela Espanha. E o sim, a separação da Catalunha venceu. Para quem gosta de futebol, né? O próprio Barcelona. Mais que um clube, uma nação, a nação catalã que representa os catalães. O Atlético de Bilbao, representando aí o País Basco. Enfim, adoro geopolítica e futebol, tá? Mas voltando aqui. Então a gente teve o Pedro Sánchez tendo que se aliar com esses dois partidos e dando algumas concessões. Por exemplo, uma das coisas que foi definido é uma lei de anistia, perdão para aqueles que estavam envolvidos na votação em 2017, que votaram pelo separatismo da Catalunha. Eles vão poder, de novo, ser perdoados e concorrer a cargos políticos. Inclusive, a principal liderança, né, que é o Carles Puigdemont, que estava até exilado na Bélgica com medo de ser preso na Espanha, porque é um dos líderes separatistas ali da Catalunha. Ele vai poder voltar ao país. Será que isso vai inflar novamente o movimento separatista na Catalunha e no País Basco? Mas se ele não fizesse aliança, ele não conseguiria formar a maioria no parlamento e não conseguiria formar o seu governo. Então ele teve que fazer concessões para se tornar o primeiro-ministro. Só que, claro, o crescimento da direita, ele é nítido. Principalmente, pessoal, talvez, né, mas não principalmente, mas o Vox, que é esse mais nacionalista. Concorda que é dar munição para que incendeiem manifestações contrárias ao Pedro Sánchez? Ontem mesmo, tá? No parlamento espanhol, a gente já teve uma série de manifestações que começaram com nacionalistas espanhóis, mas depois congressistas do Vox também participaram, criticando o Pedro Sánchez por dar mais força aos separatistas catalães e bascos, falando que isso pode separar a Espanha. Ou seja, é um governo do Pedro Sánchez que dissolveu o parlamento para, teoricamente, se fortalecer, mas já nasce enfraquecido por dar um pouco mais de autonomia aos catalães e bascos. Prevejo dificuldades para o governo do Pedro Sánchez. E para finalizar, pessoal, talvez os dois principais líderes do mundo, me questionava, mas enfim, o Biden e o Xi Jinping, eles se encontraram na Califórnia, né? E eu diria, pessoal, que a reunião, ela já começou com uma pré-reunião, que aconteceu ontem, em que os dois países, eles se comprometeram a lutar por uma agenda verde, com a criação de combustíveis renováveis, né, de energia renovável. Lembrando que até 2030, o mundo se comprometeu a triplicar a produção de energia renovável. Teoricamente, China e Estados Unidos batalharão junto em relação a isso, e também a reduzir as emissões de metano e também a produção de plástico, ou seja, questões relacionadas à poluição. Só que eu diria, pessoal, que assim, né, pautas ambientais bonitinhas, tal, legal. Mas e a prática ali, dia a dia? Mar da China Meridional, Taiwan, chips semicondutores, bloqueio a investimentos em tecnologia da China. Nada disso foi pensado, tá? Decidido, pelo menos, não na pré-reunião. Tivemos a reunião. Começou, galera, com os dois fazendo ali bastante afagos um ao outro, né? O Xi Jinping falou, pessoal, poxa, o planeta é grande para nós dois, a gente tem que tomar cuidado para que essa disputa não vire um conflito. De verdade, né? A gente tem que manter uma forte relação bilateral, e inclusive falou que nunca foi um mar de rosas a relação entre China e Estados Unidos, mas que dá sempre para melhorar. O Biden foi exatamente no mesmo caminho. Poxa, a China é importante para os Estados Unidos, a gente tem que pensar numa colisão internacional. Então, aparentemente, houve algumas aproximações. E, de fato, teve, tá? Por exemplo, a gente voltou a ter conversa militar entre Estados Unidos e China, uma coisa que parece boba, mas é super relevante para um possível futuro conflito China e Taiwan, Mar da China Meridional, ataques dos chineses a embarcações das Filipinas, que têm bases militares americanas. Então, assim, parece bobinha, entre aspas, voltar a conversar, mas é sim significativo. Teve também, pessoal, proposta relacionado à regulação da inteligência artificial, ou seja, os perigos que ela pode trazer para o futuro da humanidade, e também a questão do fentanil. Lembrando que os Estados Unidos sofre bastante com a disseminação, né, de
enfim, né? Opioides, vamos colocar, relacionados a esse princípio ativo, que supostamente vem vindo dos chineses em direção ao México, produz e vai para os Estados Unidos. É uma forma, segundo os Estados Unidos, tá, da China atacar a sociedade americana por meio do ópio, por meio de opioides. A China falou que vai fazer de tudo para regular que isso não aconteça nos Estados Unidos. Professor, você acredita? Não sei muito, tá? Mas enfim, é o que foi definido pelos dois países. Só que vocês percebem, galera, que algumas questões importantes, como por exemplo, beleza, os Estados Unidos hoje impede que investimentos sejam feitos em chips e semicondutores, produtos de tecnologia na China, porque segundo os Estados Unidos, esse crescimento da China poderia não só impactar economicamente os Estados Unidos, mas impactar do ponto de vista de soberania, do ponto de vista militar. Isso foi resolvido? Não. A questão, por exemplo, das bases militares nas Filipinas, das embarcações, por exemplo, americanas que navegam no Estreito de Taiwan, a questão das visitas multilaterais. Pô, cara, a gente teve, por exemplo, o Kevin McCarthy recebendo a presidente de Taiwan, entende? A questão, por exemplo, dos bloqueios, das barreiras comerciais impostas entre China e Estados Unidos. A questão do balão espião, que vigorou no espaço aéreo americano. Pessoal, nada disso foi resolvido. Então eu diria que foram acordos um pouco superficiais, mas assim, para princípio, acho que até foi relevante. O problema é que logo depois, o Biden foi dar uma entrevista. E aí, repórter, né, pessoal, foi pegar aquela feridinha, foi dar aquela cutucadinha. O Xi Jinping, aliás, o Biden, eu lembro que você falou, né, que o Xi Jinping ele era um ditador, tudo tal, e aí você corrobora com essa sua narrativa ainda? E o Biden falou sim. Realmente o Xi Jinping é um ditador. Só que daí ele falou assim, ele é um ditador no sentido que a China é um país comunista e que tem um governo diferente do nosso. Nesse sentido, ele é um ditador. A China, pessoal, repudiou veementemente essas afirmações e falou que as acusações do Biden não contribuem para a estabilização e normalização das relações entre China e Estados Unidos. Ou seja, apesar dos pequenos avanços, a gente já teve algum pequeno ruído ali na comunicação entre Estados Unidos e China. Pessoal, pergunta para vocês. Vocês acham a China uma ditadura? Inclusive, tô pensando em gravar um vídeo aqui, pessoal, exclusivamente sobre o assunto, tá? A China é uma ditadura? Sim ou não? Apresentando os pontos favoráveis a isso e os pontos que a China considera que não. Se a gente pegar, pessoal, declarações do Partido Comunista Chinês, eles consideram que ditadura é a maneira como funciona a política ocidental. Como assim, professor? Por quê? Se vocês quiserem, deixa nos comentários, tá? Vou tentar expor aí pra vocês. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.